Eu quero cumprimentar a todos os que estão aqui, também os que estão em casa, com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Num momento como esse, que nós temos vivido, não tem coisa melhor na nossa vida do que essa paz que o Senhor Jesus pode nos dar. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos sobre este livro sagrado que foi inspirado, como ela mesma diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E Deus inspirou os homens para poder deixar essa palavra, para poder nos ensinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos ouvido nesses últimos tempos agora, com essa pandemia, tanta coisa, as pessoas vão falando, e autoridades e até mesmo autoridades eclesiásticas, e cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de enxergar, de ver essa situação, mas nós temos um livro inspirado para poder nos orientar, e eu entendo que em todas as situações da nossa vida nós precisamos aprender com elas. E eu acho que esse momento que nós temos vivido é um momento de grande aprendizado. Se você está atento a tudo que está acontecendo, se você está na sua casa, está deixando de trabalhar, nós precisamos ver o que Deus está querendo nos ensinar. E eu quero compartilhar com vocês, convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. Nós vamos ser breves por causa do tempo, mas vamos falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e que eu creio que vai também colocar no seu coração nessa noite. 1 Coríntios capítulo 13, eu vou lendo versículo por versículo e já vamos falando sobre eles, mas eu quero dizer que aqui, esse capítulo 13, ele está no meio de um ensinamento do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto sobre dons, e ele vem agora, neste capítulo 13, ele vem falar de algo maior do que os dons. Porque quando ele encerra o capítulo 12, lá no finalzinho, ele diz assim: olha, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E nós vamos entender isso aqui à medida que nós formos lendo esta revelação. Isso já está revelado para a igreja, e a igreja atual, a igreja do nosso tempo. E ele diz assim: olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ele já começa a falar de um dom, e ele vai falar de outros aqui embaixo, nós vamos ler. E ele diz assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa, como sino que tine. E eu quero entender junto com os irmãos o que ele quis dizer sobre essa questão do metal que soa e o sino que tine. E eu entendo, e eu espero que você também entenda dessa forma, que
A pessoa sem o amor de Deus, ela faz muito barulho, mas ela é oca, ela é vazia. É isto que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, quando ele mencionou o sino e o metal. E aí ele fala mais de dons. Ele diz assim: ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada seria. E ele vai mais além e diz assim: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nós vemos aqui que os dons sem o amor não é nada. Isso está muito claro aqui na palavra do Senhor, nesta ensino do apóstolo Paulo para aquela igreja que estava dividida, uma igreja que estava preocupada com a aparência, em aparecer, os grupos ali, cada um querendo ser maior do que o outro. E aí ele foi ensinar sobre os dons, mas ele coloca essa questão do amor, e ele coloca este amor superior a qualquer um dos dons. Os dons são necessários, eles são importantes para a edificação da igreja, mas dom sem amor não tem valor nenhum. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele, quando ele diz assim, que se ele distribuísse tudo que ele tinha e ainda desse o seu corpo para ser queimado, ele está dizendo aqui que Deus, ele não aceita generosidade, e que Deus também não aceita nenhum sacrifício que você faça, nenhum sofrimento que você tenha em prol de alguém, se não for motivado pelo amor. Deus não aceita. Tudo tem que ser pelo amor. Tudo precisa ser pelo amor. E aí ele continua falando, e agora eu acho interessante que ele entra também no fruto, né? E ele diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Paciência e benignidade está relacionado com longanimidade, capaz de suportar, capaz de suportar as pessoas. E às vezes nós temos uma falta de paciência, às vezes nós militamos tanto por dons e esquecemos do fruto, porque os dons nós precisamos buscar. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons, mas o fruto, ele é do Espírito, e ele já vem quando nós recebemos o Espírito Santo. E aí nós esquecemos, na maioria das vezes, de darmos lugar ao Espírito Santo para que ele manifeste esse fruto em nós. E quando a lista do fruto começa com o amor. E o apóstolo Paulo, ele vai falando aqui que o amor, além de ser paciente, ele não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Como nós dissemos, irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo, o que a igreja precisa, muito mais do que qualquer outra coisa, é de amor. Eu entendo que essa pandemia, esse isolamento social, tudo isso que está acontecendo, vermos, aqui a igreja fechada, tem alguns irmãos aqui que estão
ajudando aqui na live, não é vermos a igreja fechada e outras igrejas fechadas e os comércios fechados, as escolas, as faculdades. É tempo da gente refletir. Será que nós, se não tomamos conhecimento ainda, porque eu tenho tomado algum conhecimento, mas se não tomamos conhecimento ainda, será que nós não paramos para poder pensar que pessoas perto de nós estão passando necessidade? Porque as pessoas não estão podendo trabalhar, as pessoas não estão podendo ganhar o seu dinheiro, pelo menos uma grande maioria. Tem pessoas que pagam aluguel, todo mundo come, precisa se alimentar. Será que nós já paramos para poder pensar nisso? Ou nós estamos aqui fazendo o contrário do que o texto nos diz? Nós estamos pensando em nós mesmos e esquecendo de exercitar o amor? Olha, amados, eu entendo que muita coisa nós vamos aprender com esta pandemia, com esse Covid-19, mas a mais importante delas é que nós precisamos amar de verdade. Quando eu vejo as pessoas dentro de casa e eu também com a minha família, quando eu vejo as igrejas fechadas, a minha mente se volta lá para o livro de Atos. A igreja, quando ela começou, ela se reuniu nas casas, e tem textos maravilhosos que falam desta igreja primitiva e que fala de amor, porque eles partilhavam tudo, eles comiam juntos, eles se preocupavam uns com os outros, eles até vendiam o que tinham para suprir a necessidade, e a Bíblia diz que não havia necessidade entre eles. Será que esse não é o momento de nós refletirmos? Será que Deus não está também querendo que a gente volte a nossa origem, a igreja primitiva? Será que Deus não está querendo que nós nos voltemos ao primeiro amor? Quando nós nos convertemos, nós ficamos assim, tão cheios de vontade de fazer as coisas na casa do Senhor. Quando nós nos convertemos, e depois o tempo vai passando e parece que aquilo vai se perdendo, e por isso que Jesus, lá em Apocalipse, diz assim: olha, volta para o primeiro amor. E eu quero deixar essa palavra nesta noite, para que nós possamos refletir. Você que está aí na sua casa, nós que estamos aqui, nós precisamos amar de verdade, não com palavras, não com aquelas palavras que nós dizemos: coitado do irmão, coitada da irmã, ah, meu Deus, misericórdia. Isso não enche a barriga de ninguém. Isso não traz alegria para ninguém. O que traz alegria é quando nós estamos presentes, prontos para podermos fazer algo. Deixa o Espírito confirmar essa palavra no seu coração, mas eu não posso encerrar quando ele diz assim: o amor tudo sofre. Vocês imaginam esse telhado aqui desta igreja? Ele nos protege. Quando vem a chuva, quando vem o vento, quando vem, ele nos protege, ele sofre para poder nos proteger. É isto. E o amor tudo sofre, para nós podermos, quando nós amamos, nós queremos proteger as pessoas verdadeiramente. O amor é maior de todas as virtudes espirituais. Presta atenção nisso. Apesar da importância dos dons, o amor era a maior necessidade dos coríntios.
e também é a nossa maior necessidade. A igreja precisa deixar, não estou me referindo à igreja ágape somente, a igreja universal de Cristo, espalhada pela face da terra, precisa deixar de ser a comunidade dos excelentes, para se tornar a igreja acolhedora e amorosa. É isto que Deus quer. Não fazer parte do grupo das instituições em processo de falência, porque infelizmente essas instituições, as igrejas, elas estão falindo por aí, e nós não devemos fazer parte deste grupo de instituições em processo de falência, mas fazermos parte de uma igreja viva e plenamente inserida no contexto social. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Na sua casa, nós aqui, que nós possamos refletir sobre isto e que Deus possa confirmar esta palavra dentro dos nossos corações. Nós vamos ter mais um louvor e depois nós vamos orar, impetrando a bênção.